meus padawans, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de The Acolyte, dessa vez para falar do quarto episódio da primeira temporada, Day, ou então como ficou aqui no Brasil, Dia. Então vamos lá. Esse episódio volta pro presente, né, ou seja, agora voltamos para 132 BBY, e o episódio já se inicia em Kolfar, né, com o Kionaka chegando em casa, preparando aquele rango, né? E nós vemos que tem umas pinturas, uns símbolos na parede e são bem semelhantes com aqueles que estavam no ritual do Coven lá em Brandok, não é mesmo? Mas enfim, a cena corta para Kuro-san e nós vemos que a Jack está treinando ao lado de vários outros Padawans, uma formação lá de defesa. E quem está ministrando a aula é o mestre Lakshai, ou Lakshai, né? Por curiosidade, o ator dele é o Paul Bullion, basicamente. E aí depois disso, né, a Jack se encontra com a Osha, que veio se despedir e agradecer por tudo, né, por ajudar a encontrar a irmã, levá-la pra Kuro-san e limpar o nome dela, né, no caso, limpar o nome da própria Osha. E aí, ela fala que não vai ficar pra lidar, né, com a Mei, porque ela não tá pronta pra isso. Ela é mais o problema do Jedi agora mesmo. E a Osha não é mais uma Jedi, né? Enfim, ela diz que qualquer dia ela volta pra Coruscant, elas vão numa cantina e ficam batendo papo, trocando histórias sobre o Mestre Sol. A Jack até questiona se a Osha já se despediu do Sol, mas ela diz que já causou problemas demais, né? Enquanto isso, lá em Kolfar, nós vemos que a nave da Mei e do Kyber finalmente chega, né? Eles montam meio que um acampamento. E ele comenta que é pra ela esperar, né? Porque foi muito difícil encontrar esse Wookiee e nem praticamente nenhum caçador de recompensa se arrisca a pisar naquele planeta, né? Ela, mas você já passou por aquele. Sim, sim, ela, eu não entendo, por que você se arriscou tanto pelo meu mestre? E aí ele, não, eu me arrisquei por você, pra te ajudar e tal. Mas você sabe, né, que mesmo com sua irmã viva, essas coisas, não muda o acordo. Você ainda vai ter que matar o Wookiee sem uma arma, né? Você tem que matar um Jedi desarmado. E aí, os dois, né, vão indo em direção a onde o Kelnaka fica, né? O Kyber vai guiando. E de volta a Coruscant nós vemos uma reunião dos Jedi lá. Inclusive nós temos um pequeno cameo, né, que é do mestre Ki-Adi-Mundi. Sim, ele já fazia parte do conselho naquela época. E é bacana, né? Um cameozinho, tranquilo. Mas basicamente eles estão discutindo sobre a Mei, né? Porque, poxa, ela conseguiu matar 2 Jedi, conseguiu escapar do Sol, do Yord e da Jack. E ela foi treinada, tipo, ok, a técnica dela é meio desleixada, mas alguém a treinou. O Mestre Mundi, né, fica meio suspeita porque, poxa, com as informações que o Sol deu, é que ela foi aprendiz, ela é um aprendiz que não conhece o próprio mestre. E aí a Vernestra Rowe, né, ela tem a teoria de que a Mei foi treinada por um Jedi, porque é a única explicação possível. Mas o Ki-Adi-Mundi fica preocupado, querendo que informem o Alto Conselho Jedi. E a Vernestra pede para não fazerem isso, porque senão a informação pode acabar vazando para o Senado e vai dar ruim, né? Então ela dá as ordens para que uma outra mestra, que é a mestra Holden, encontre a... vá até Kofar, faça a extração do Kelnaka e leve a Mei como prisioneira. E se ela tentar resistir, mata. Pois é. O Sol fica meio assim, né? E ele tenta conversar com a Vernestra e ela, por que você não me disse que havia uma chance dessa pobre garota ter sobrevivido há 16 anos atrás? E ele diz, não, eu a vi cair, não teria como ninguém sobreviver àquela queda. Por favor, me deixe ir atrás dela. Ela, não. E esse caso, né, já tá ficando muito pessoal, principalmente pra você. Ela foi atrás daqueles 3, né, da Indara, do Torben, tá indo atrás do Kelnaka e ela também foi atrás de você, né? Vai vir atrás de você, porque vocês 4 estavam lá em Brandok, quando aconteceu lá de vocês trazerem a Osha e tal. Enfim, aconteceu alguma coisa lá. E aí o Sol fala, mas e se a Mei resistir e acabar morrendo?
como é que a gente vai ter informação sobre quem a treinou, né? Tipo, poxa, a gente ainda pode usar, pensar de alguma forma tentar encontrar o mestre dela usando-a. E ela, é verdade, né? Mas tipo, o que é que você sugere? Aí tipo, eles precisam de alguma coisa, né? Uma moeda de troca para fazer com que a May venha com eles. E o Sol meio que já tem uma noção do que ele pode fazer, né? E aí, beleza, o Kyber tá lá conversando com a May, né? E aí ele fica aquele questionamento, como mata um Jedi sem a arma e tal, principalmente o Wookiee, né? Lá, eu já matei, enfim, eles dois estão tendo esse diálogo, não sei porquê, sendo que eles já tiveram esse mesmo diálogo lá no segundo episódio, e ele ajudou ela a preparar o veneno que ela fez o Torben tomar, né? Mas beleza, não sei por que estão repetindo esse diálogo de novo, mas ela pergunta, né? Qual é o acordo do Kyber com o mestre? E ele diz, não é nada disso, tipo, digamos que eu devo a ele. E ela, então você já viu o rosto dele? Você sabe que não, né? Eu nunca vi o rosto dele. E aí, tipo, ela diz, olha, minha irmã tava lá, né, na loja e, enfim, no boticário, como é que ela tava? Ele diz, bom, ela parecia meio perdida, né? Porque a May perguntou, eu não acredito que a minha irmã virou uma escolha Jedi, né? Mas enfim. O Kyber disse que na verdade ela parecia bem perdida, mas também parecia ser alguém bem chegada naquele mestre Jedi, o Sol. A May fica meio assim, né? E eles decidem continuar a trilha. Enquanto isso, o Sol encontra a Osha lá em Coruscant e pede a ajuda dela. Ela diz, peraí, numa missão eu vou voltar a ser uma Jedi? Ele, não exatamente, né? Ela fica meio desanimada e tal. E percebe que ele quer usá-la pra chegar na Osha. Na Osha não, na May, né? E ela diz que não vai rolar, tipo, a May, ela não reconhece a própria irmã. Só que o Sol diz, não, ela pareceu meio que ficar mais aliviada, tranquila. Deu essa impressão no olhar dela quando ela soube que você estava viva. E aí, né, o próprio Sol fala que ele não quer machucar a May e não quer que ela própria se machuque, né? Pois ainda há o bem nela, né? Tem uma parte que ama a irmã. A Osha só responde que a May é uma assassina e o Sol diz, mas ela ainda é a sua família. Então, a Osha acaba concordando em ir junto com ele, né? Porque a única forma do Sol ser liberado para essa missão é se a Osha for junto, então eles vão. E beleza, o Yord faz o briefing da missão lá na nave, né? Ele diz que o mestre Kelnaka foi enviado para Kofar, mas já tem mais de um ano que ele não entra em contato, né? Ele está isolado. E junto com eles estão levando, né, um Tainan, que é esse bichinho aqui embaixo do sol, que parece um hamster. Ele já apareceu, eu acho que foi numa história Legends lá do Han Solo. Ele não, né, em específico, a espécie. A espécie Tainan, né, já apareceu antes. Mas enfim, esse Tainan em específico se chama Basil. Ele até meio que fica rosnando, né, se assustando com o Pip, que foi consertado, né, entre aspas, em Coruscant. E aí, beleza. Eles pousam em Kofar, né? A Jack vai falar com os habitantes para pedir informações sobre o Kelnaka. Enquanto o Yord, ele nota, né, que a May ainda tá com aquele blaster que o Sol entregou para ela no episódio 2. Ele pede para que ela devolva, mas ela diz, não, é meu. Aí ele, não, é propriedade da Ordem Jedi, mas enfim. A Jack volta, né, falando que o Kelnaka se isolou na floresta, eles não têm notícia dele. Então, o Yord fala, que bom que nós trouxemos um farejador, né? E ele entrega meio que um trapo que pertenceu ao Kelnaka, ele entrega lá pro Basil cheirar. E aí o Basil começa a ir, né, em direção à floresta, enquanto o grupo de Jedi vão atrás deles. Inclusive, são 8 Jedi, né? Nós temos o Sol, temos o Yord, temos a Jack e temos mais 5 que não foram identificados 100%, né? Nós temos um Jedi que é da espécie do Plo Koon, né? Não é o Plo Koon, gente. Foi confirmado pelo site de Star Wars que não é só a mesma espécie, é o Keldor. Chamado Itia Pan. A gente não sabe se é um mestre ou uma mestra.
Só sabemos o nome, Ichiapan. Até a máscara é diferente, então não tem como ser o Plo Koon mesmo. Mas enfim, os 8 Jedi, junto com o Basil e a Osha, partem, né, pra floresta. E no meio do caminho, ela meio que chama o Yordi num canto e diz, olha, é o seguinte... Aquilo ali é um farejador mesmo? Aí ele, sim. Muitos padawans, né, ficam tentando aprender Shiriwuki, no caso a língua dos Wookiees. Mas eu preferi algo mais discreto, refinado. A questão é que a Osha faz um pedido para o Yordi. Se eles forem, né, confrontar a Mei e ela não quiser se render, tipo, ela já tiver passado desse ponto mesmo, a Osha não vai conseguir fazer nada. Ela não pode hesitar de novo. Então ela pede, né, para que o Yordi resolva a situação. Então, caso seja preciso matar mesmo a Mei, ela pede pro Yordi fazer isso. Ele, olha, eu te conheço desde criança, né? E se o Sol te trouxe aqui, foi porque ele acredita que você tá pronta para enfrentar a Mei ou para enfrentar a si mesma, né? Enfim, beleza. O grupo começa a caminhar pela floresta, né? Quando o Basil para em meio a algumas árvores e o Yordi traduz que ele está falando que tem algo errado e algo podre naquela área. O Sol pede para todo mundo manter o ritmo e falar bem baixinho. E aí, beleza. Só que aí a Osha, né? Ela toca num casco de árvore, tira a mão, né? Vai andando e ela sente uma coisa. Ela se vira e vê que na verdade era uma criatura, né? Uma Umbra Moth. A Umbra Moth meio que vai voando por aí. O Sol diz, não, relaxa, eu cuido disso. Ele liga o sabre dele, a Umbra Moth vem na direção e o Sol corta ela. Porque as Umbra Moths são meio que... são um verme atraído pela luz. E aí, né, beleza. A Osha tá caminhando ao lado da Jack, que percebe que ela tá meio mal. E ela diz, olha... eu senti a criatura, então eu aperto o B e agora ela tá morta. A Jack diz, bom, é sempre um privilégio, né, uma felicidade ver algo se tornar um com a força, né? Meio mórbido esse pensamento, mas enfim, o próprio Mestre Yoda falou algo parecido em A Vingança de Sith, quanto ao luto, mas enfim. A Mei, né, a Osha, ela fala que nunca soube lidar muito bem com a perda e o passado dela, que não é um Jedi de verdade, porque, enfim, ela nunca conseguiu aceitar a morte dessa forma, pois ela teve muita dor e sente ressentimentos, né, da Mei. Só que a Jack a conforta dizendo, olha, nós não somos definidos por aquilo que nós perdemos, mas sim pelo que nós sobrevivemos. Você sobreviveu a muita coisa, então se agarre a isso. E beleza, né? Ela fica um pouquinho mais de boa. Voltamos lá pra Mei e pro Kymer, né? A Mei, ela para num canto e tipo, ele, não, para não, a gente tá só uns 10 minutos de distância pro sul da casa do Kelnaka. Ela diz, olha, eu corri uma trilha inteira, deixa eu descansar, porque eu vou ter que enfrentar um Wookiee desarmada, né? E ele, tá bom. E aí a Mei admite que isso não é bem um teste, né? Matar um Jedi desarmado. Na verdade, o mestre chama isso de lição final, embora ela não entenda muito bem. Porque, basicamente, é uma lição que você vai ensinar a si mesmo. Só que matar um Jedi desarmado é impossível, porque os Jedi não atacam alguém que está desarmado, né? Logo, é por isso que a Mei tem que matá-los assim. Só que, tipo, ela acha isso impossível, ela quer concluir a missão, mas se ela não fizer, o mestre vai e mata ela. E, tipo, o Kymer nem se importa. Só que o Kymer diz, não, eu me importo. Olha, quer saber? Olha, eu vou buscar mais água pra você, tá bom? Descansa, eu volto logo. E ele fica bom empolgado e tal. E aí a Mei aproveita, né? Mexe na mochila dela, olha em volta, pega um monte de corda, né? E aí, de volta pro grupo dos Jedi, eles percebem que o Basil sumiu. E aí o Yordi, ele diz, ótimo, a gente agora vai precisar de um rastreador para rastrear o nosso rastreador. E mais cedo no episódio ele ainda foi e chamou a Osha de civil, né? Nossa, ele e o Mace Windu super se dariam bem. Mas, enfim. Eles escutam um grito, né, de socorro, que é da Mei. E aí o Kymer também escuta. Ele vai correndo para onde ele deixou a Mei, não a encontra e ele acaba pisando numa armadilha que pendura ele
pé, né? Pelos calcanhares. Ele fica preso numa árvore. E a May revela que depois de tudo isso ela teve uma mudança de planos. E agora a lealdade dela vai ser para a irmã dela, a Osha. E que ela não precisa matar o Wookiee. Ela vai até ele, vai se entregar ao Jedi, vai ser levada até Coruscant. E ele, mas eles vão te prender e tal. Ela, não, se eu falar quem eu conheço, o mestre. Ele, não, ele vai te matar e tal, ele vai te contar. Ela, não, o mestre não vai me matar se ele não souber onde eu estou. E outra, você mesmo falou que esse lugar é um labirinto, seria impossível ele chegar até aqui sem um guia. Eu admito, eu realmente precisei de você para chegar até aqui, mas adeus. Eu particularmente eu entendo esse lance dela ter mudado de ideia, mas poxa, foi muito rápido, não teve muito desenvolvimento para isso. Mas beleza, né? Beleza, vamos deixar acontecer. E aí, o Sol, ele meio que tem um pressentimento do passado, né? A Osha pergunta se ele tá bem, ele diz que tá. E ela fala, olha, você não me deixou enfrentá-la em Olega. Ele, você não estava pronta. Ela, e o que garante que eu esteja pronta agora? Sol, o que é que tá acontecendo? Ele diz, olha, não se preocupa, você vai enfrentar seu passado e, de certa forma, eu também vou ter que enfrentar o passado. Ela pergunta o que tá acontecendo, né? E o Sol diz, olha, assim que a gente levar a May de segurança para a nave, eu prometo que eu vou explicar tudo, tá bem? E aí, enquanto isso, a May tá correndo em direção à casa do Kelnaka, ela tropeça, acaba encontrando com o Bezon, né, que grita dizendo que achou a May. E aí o Jedi corre, né, na direção. A May entra com tudo na casa, só que ela encontra o Kelnaka já morto, com uma ferida de sabre de luz em forma de X, aqui na região do tórax. Então ela percebe que o mestre está ali em Kolfar. Então, nossa, essa cena eu gostei da direção, porque, tipo, tava no pôr do sol, né, e anoiteceu. Nossa, e aí, né, os Jedi meio que cercam a entrada da casa e pedem pra a May sair com as mãos pro alto, né, se render. Só que então, o Sol, ele sente alguma coisa, tipo, o Yord pediu pra Osha ficar atrás deles, né, pra eles protegerem. Só que aí o Sol sente alguma coisa, se vira na direção da Osha e no fundo tem alguma coisa voando e pousando atrás da Osha. Ela também sente e se vira e é o mestre. E essa máscara dele, nossa, tem uns detalhes de, tipo, como se fosse reforjada. Que nem o Kylo Ren fez com o capacete dele lá em Ascensão Skywalker, várias décadas depois, um século depois, basicamente. E, tipo, essa máscara deu um visual bem bizarro pra ele, porque tem esses negócios de que foi reforjado o capacete, mas também tem uns dentes sorrindo. Então vamos batizar esse Sith por enquanto de Darth Smiley, né? Mas enfim, o mestre, ele tá lá frente a frente com a Osha, né? Ele liga o sabre de luz vermelho dele. E aí o Sol pede pra Osha correr enquanto todos os Jedi ativam o sabre de luz. E aí o mestre usa a força pra jogar a Osha pro lado. E os Jedi estão vindo na direção e o mestre usa a força pra empurrar todos pra trás. E assim se encerra o episódio. Gente, por que acabou logo aí no clímax? Eu mal vejo a hora da semana que vem. Espero que não seja um outro flashback pra gente ter que esperar mais uma semana. Mas é isso. Esse episódio foi um pouquinho lento. Quase nada aconteceu, pra falar a real. Até pelo menos o final do episódio, né? Mas eu tenho fé, eu tenho esperança de que a temporada vá melhorar. Eu, por enquanto, estou gostando. Não tenho tantas reclamações assim em relação à série. Mas vamos ver o que o futuro reserva, né? E, só por curiosidade, para quem ficou, o episódio foi dirigido pelo Alex Garcia Lopes. Mas é isso, o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, te ensino para não perder nenhum de novo. Fique Deus, coração, Jesus te ama. Um forte abraço e que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you